O episódio 2 de From acabou de mostrar como a quarta temporada vai atacar a cidade. E não é com os monstros, não é com a noite, não é nem com aquela velha sensação de que ninguém está seguro quando o sol vai embora. Dessa vez, From vai atacar fazendo a própria resposta parecer mortal. E quando você entende isso, Jin deixa de ser só uma morte chocante, ele vira um aviso. Então já deixa o like e se inscreve, porque essa temporada começou a brincar com uma coisa muito mais perigosa do que monstros sorrindo na janela. Ela começou a brincar com conhecimento. E em From, meu amigo, saber demais sempre cobra conta. O episódio basicamente pega uma frase que a série vem insinuando desde a primeira temporada e escreve na parede pra ninguém fingir que não viu. Conhecimento tem um custo. E o mais assustador é que, pela primeira vez, parece que a cidade respondeu diretamente às pessoas que chegaram perto demais da verdade. Pensa comigo, durante 3 temporadas, From mostrou isso de várias formas. O Padre Catre chegou perto demais e morreu. Miranda chegou perto demais e morreu. Christopher viu coisa demais e perdeu completamente a cabeça. Boyd fica empurrando a cidade contra a parede, tentando arrancar a resposta na marra, e toda vez alguma coisa volta pra morder ele. Tabitha chegou mais perto das respostas do que qualquer pessoa quando entrou no farol, e o que aconteceu? Foi jogada pra fora. Então o padrão sempre esteve ali. Só que agora o episódio 2 fez uma coisa diferente. Ele parou de deixar isso subentendido. Ele pegou esse aviso e colocou no corpo do Jin. E é por isso que a morte dele não parece uma morte aleatória. Parece uma resposta. Parece a cidade dizendo assim: vocês querem cavar mais fundo? Então olha o preço. E essa é a grande sacada desse episódio. É por isso que o título Fray funciona tão bem. Não é uma explosão limpa, não é uma tragédia que acontece de uma vez. É uma linha sendo puxada, é a cidade se desfiando pedaço por pedaço. E o mais assustador é que From mostra que a cidade nem precisa mais mandar um ataque enorme para fazer isso acontecer. Ela só precisa de luto, medo, silêncio, culpa e os pontos de pressão certos. Jin encontrado no celeiro é o centro emocional do episódio. Não porque a gente está vendo só um personagem morto, mas porque a série está usando alguém que as pessoas amavam como ferramenta para quebrar todo mundo por dentro. Boyd, Jade e Alice precisam lidar com o corpo antes que Tabitha e as crianças vejam, e essa cena já vem carregada de um peso absurdo, porque não é só sobre esconder um corpo, é sobre tentar atrasar o momento em que uma família inteira vai desabar. E aí vem a mensagem: conhecimento tem um custo. Olha como isso é pesado, porque não é só uma frase ameaçadora, é quase uma regra da cidade. É como se From estivesse dizendo que o problema agora não é só sobreviver ao lugar, o problema é entender o lugar. E se entender o lugar faz as pessoas ao seu redor morrerem, então a resposta vira uma armadilha. Isso muda completamente a lógica da temporada, porque até agora a gente queria a resposta junto com os personagens. A gente queria saber o que era a cidade, o que eram as criaturas, o que era o farol, o que eram as crianças, o que era o menino de branco, o que era o homem de amarelo. Só que agora a pergunta fica muito mais suja. E se cada resposta matar alguém? E se a cidade não estiver escondendo a verdade porque não quer ser descoberta? É por isso que a Tabitha vira o centro emocional desse episódio. Ela não está só de luto pelo Jin. Ela está de luto com culpa. E isso é muito pior, porque a morte dele está amarrada a tudo que ela e Jade descobriram no final da 3ª temporada. As memórias, as crianças, os sacrifícios, a ideia de que aquilo tudo já aconteceu antes, a possibilidade de que eles estão mais perto da verdade do que nunca. Só que agora o marido dela está morto. Então, na cabeça dela, a pergunta deixa de ser o que isso significa e vira o que eu causei. Esse é o tipo de coisa que destrói uma pessoa, e você sente isso em todas as cenas dela. Na igreja, na conversa com Jade, na forma como Julie e Ethan olham para ela esperando alguma explicação. Só que ela não tem nada para entregar, porque ela está segurando uma verdade grande demais, feia demais e dolorosa demais. E é aqui que o episódio faz uma coisa muito inteligente. A 3ª temporada terminou dando pra gente aquela sensação de avanço. Finalmente algumas peças começaram a encaixar. Finalmente parecia que as respostas estavam chegando. Finalmente Tabitha e Jade tocaram em algo grande. Aí o episódio 2 chega e fala: tá bom, mas agora olha o que esse avanço custa. O que isso faz com uma família? O que isso faz com 2 crianças? O que isso faz com uma mulher que acabou de descobrir que talvez a verdade tenha levado o marido dela embora? E por isso a cena entre Tabitha e Jade é uma das melhores do episódio. Porque os dois estão diante da mesma revelação, mas em lugares completamente diferentes. Jade ainda está no modo resposta. Ele está naquele lugar de: se isso é real, então a gente precisa continuar. Se essas memórias importam, então a gente está mais perto do que nunca. Se a cidade deixou uma pista, então tem que ter uma lógica. Só que a Tabitha não está nesse lugar, não naquele momento. Para ela, o marido morreu, os filhos dela perderam o pai, a casa dela acabou. E quando ela diz que deveria ter sido ele, é pesado, é feio, é cruel, mas funciona porque é exatamente isso que o episódio está mostrando. O luto pegando uma verdade e transformando em culpa, a dor pegando uma revelação e transformando em acusação.
e isso conversa diretamente com o que o Homem de Amarelo disse no episódio 1, que eles vão se destruir por conta própria. Na primeira vez que você escuta isso, parece só uma ameaça. Parece o vilão falando, eu vou fazer a cidade desabar. Só que depois do episódio 2, parece outra coisa. Parece o plano. Parece o manual de funcionamento. Porque olha o que acontece nesse episódio. Boyd aperta Eldin e começa a controlar a versão oficial dos fatos. Tabitha e Jade se quebram emocionalmente diante da resposta. Julie tenta voltar para dentro da história porque não aceita a morte do pai. Acosta entra em colapso e tenta forçar uma saída. Ethan é puxado de volta para a mitologia pelo luto. Sarah carrega o peso do que fez. Victor continua preso na ideia de que a cidade leva embora tudo que é bom. E Sofia anda no meio de todo mundo como se fosse só mais uma pessoa perdida. Isso é o tecido rasgando. A cidade não precisa mais empurrar monstro na janela. Ela só precisa fazer cada pessoa reagir à própria dor. E é por isso que a abertura com Boyd e Eldin importa muito mais do que parece. Antes mesmo do corpo do Jim bater na cidade, Fromville já estava instável. Boyd está dizendo para Eldin qual história ele vai contar, está ameaçando, está usando a caixa como sombra, está tentando controlar a informação porque ele acha que é isso que um líder precisa fazer. E o pior é que dá para entender ele. Esse é o problema do Boyd. Ele quase nunca está simplesmente errado. Ele está tentando impedir que a cidade vire um caos completo. Só que o jeito como ele tenta impedir o caos começa a parecer cada vez mais perigoso. Porque quando o líder decide qual versão da realidade as pessoas podem ouvir, a cidade já está quebrada antes mesmo dos monstros chegarem. E Eldin solta uma frase muito boa: a verdade sempre aparece. Boyd responde como alguém que está desesperado para impedir isso. E talvez ele esteja certo. Talvez, se a verdade aparecer naquele momento, a cidade piore. Mas olha que loucura. From colocou os personagens numa situação em que mentira pode parecer proteção e verdade pode parecer arma. Isso é muito bom. E é aqui que a Acosta entra como uma peça importantíssima. Eu sei que muita gente não gosta dela, e eu entendo. Ela chega gritando, ela não escuta, ela pega a ambulância, ela faz coisa burra, ela age de forma imprudente. Só que, dentro da lógica da série, ela funciona muito bem, porque a Costa reage como uma pessoa normal reagiria se fosse jogada em From já na 4ª temporada. Ela não teve 3 temporadas para ir quebrando devagar. Ela não aprendeu a aceitar a cidade. Ela não aprendeu a chamar o absurdo de rotina. Ela olha para Boyd e não vê o xerife que segura tudo junto. Ela vê um homem que perdeu o controle há muito tempo e todo mundo se acostumou a fingir que não. E sendo sincero, do ponto de vista dela, isso faz sentido. Todo mundo diz que não tem saída, todo mundo aceita a regra absurda, todo mundo fala de monstro, talismã, floresta, voz, sonho e morte como se fosse só mais uma terça-feira. E aí, quando ela tenta sair, parece loucura. A Costa representa o impulso de continuar procurando uma saída. Quish representa o trauma de quem já viu gente demais morrer tentando. E a fala da Quish é uma das explicações mais claras de por que a cidade ficou tão passiva. Não é porque eles não querem sair, não é porque eles desistiram por preguiça, é porque toda teoria, toda tentativa, toda aposta e toda esperança já enterrou alguém. De novo, conhecimento tem um custo. Tentar tem um custo, cavar mais fundo tem um custo. A cidade transformou a ação em medo, e enquanto quase todo mundo está sendo paralisado por isso, Julie faz o contrário. Ela vai direto para o perigo. E aqui eu acho que o episódio começa a deixar de ser só consequência e vira preparação para uma das maiores ameaças da temporada. Julie agora sabe que a caminhada pela história é real. Ela sabe que tempo, memória e passado não funcionam do jeito normal dentro de From. Ela sabe que consegue chegar perto de momentos que já aconteceram. E mesmo que a regra diga que uma história não pode ser mudada depois de contada, ela acabou de perder o pai. Então me responde uma coisa, você acha mesmo que ela não ia tentar? Claro que ia. Esse é o perigo da habilidade da Julie. Ela tem acesso suficiente para acreditar que talvez consiga fazer alguma coisa. Não o bastante para estar segura, mas o bastante para se destruir tentando. E Randall funciona muito bem nessa cena porque ele traz a reação humana. Ele não fica falando como se estivesse numa tese sobre viagem no tempo. Ele olha para Julie e vê uma pessoa em luto, prestes a fazer uma besteira muito perigosa. A cena das ruínas é uma das melhores sequências do episódio. Julie faz Randall entrar primeiro, porque quer saber se a mesma coisa vai acontecer com ele. Não acontece. Aí ela pede para ele prometer que não vai puxar ela cedo demais. Isso já entrega tudo. Ela quer tempo. Ela quer uma chance. Ela quer encostar no impossível. E isso é exatamente o que o luto faz. Ele empurra a pessoa para o único lugar onde ela acha que ainda pode recuperar alguma coisa, mesmo que esse lugar vá destruir ela. E quando Julie entra naquele espaço, a série abre uma porta muito sinistra, porque aparece aquela entidade dizendo: "Mas eu quero brincar". Essa frase é aterrorizante, não só pelo jeito que é dita, mas porque mostra que a Julie não está entrando num passado seguro. Ela está entrando num lugar onde existem coisas esperando por ela. Não é só memória, não é só lembrança, não é só uma cena antiga passando na frente dela. Tem presença ali, tem ameaça ali, tem jogo ali. E isso conecta diretamente a Julie, Ethan e o Homem de Amarelo. Porque se a regra é que você não pode mudar uma história depois que ela foi contada, então o episódio 2 é justamente a punição de tentar mesmo assim.
Mas por mais que a cena das ruínas seja enorme, eu acho que o material do Ethan pode ser ainda mais importante. Ethan volta para o trailer porque quer o rádio, e isso de primeira parece uma reação infantil ao luto. O pai morreu, ele não entende direito, ele quer fazer alguma coisa, só que aí vem a parte que destrói. Ele quer mandar uma mensagem para Thomas, o Thomas de verdade, para que Thomas procure Jean e Jean não fique sozinho. Cara, isso é triste demais. É uma criança tentando resolver a morte com a lógica que uma criança tem. Só que em From existe um detalhe muito perigoso. A lógica infantil do Ethan muitas vezes chega mais perto da verdade do que a lógica dos adultos. Desde a primeira temporada, Ethan vê esse lugar como uma história, como uma missão. Então quando Jean aparece pra ele, ou quando alguma coisa com a aparência de Jean aparece pra ele, essa cena importa de qualquer jeito. Pode ser o Jean de verdade? Pode. Pode ser um espírito? Pode. Pode ser a cidade brincando com ele? Pode. Pode ser o Homem de Amarelo usando o rosto do Jean? Também pode. E é exatamente por isso que a cena é tão perigosa, porque não importa só o que aquilo é, importa o que aquilo faz com Ethan. Jean diz pra Ethan cuidar de Tabitha e Julie. Ele puxa a memória do acidente do trailer. Ele lembra do sonho daquela primeira noite. E aí vem a frase, Lago das Lágrimas. Isso é gigante, porque não parece uma mitologia nova jogada do nada. Parece uma peça antiga voltando para cobrar sentido. Isso conecta lá com a primeira temporada, quando Ethan falava dessas coisas de um jeito que parecia fantasia de criança. As fadas vindo do Lago das Lágrimas, a missão, a história, os símbolos que os adultos não sabiam decifrar. Só que agora o Lago das Lágrimas voltou. E se From trouxe isso de volta nesse momento, depois da morte do Jean, não é detalhe, é direção. Pode ser um lugar real, pode ser uma saída, pode ser uma armadilha, pode ser uma memória, pode ser uma etapa da história que Ethan precisa atravessar, mas não é aleatório. E aqui entra Victor, porque Victor e Envy têm cenas mais quietas nesse episódio, mas elas carregam o mesmo tema por outro caminho. Victor resume a própria vida em uma frase brutal. Esse lugar leva embora tudo que é bom. É isso. A mãe, a irmã, a infância, a sanidade, a esperança. Tudo. Envy tenta estar ali por ele, tenta dizer que esse lugar não deveria existir, mas existe. Só que Victor viveu 40 anos dentro dessa verdade. Ele não está descobrindo agora que From tira coisas das pessoas. Ele é o resultado disso, e isso conecta Victor com Tabitha de um jeito doloroso. Victor passou décadas vivendo na realidade emocional que Tabitha acabou de entrar agora. A cidade tira tudo que é bom. A diferença é que Victor já aprendeu a sobreviver sem esperar nada bom. Tabitha ainda está sangrando por ter descoberto. E enquanto o luto está quebrando as pessoas por dentro, Sofia é a parte mais perigosa do episódio. Porque Sofia não está ali só como uma virada assustadora. Ela está ali como um teste. Um teste para ver como a cidade reage quando o inimigo não vem mais de fora. Antes, o perigo vinha da floresta, da janela, da noite, da estrada, do rádio, do sonho. Agora ele anda no meio da cidade. Ele conversa, ele observa, ele escuta, ele se aproxima de gente fragilizada. Kenny ajuda Sofia, Sarah leva ela para o estoque. As pessoas falam perto dela, e é aí que mora o terror. Porque se essa Sofia for mesmo uma forma do Homem de Amarelo, ele não precisa arrombar porta nenhuma. As pessoas abrem a porta para ele. Ele não precisa gritar no escuro, ele só precisa parecer seguro. A cena dela com Sarah no restaurante é muito boa por isso. A gente sabe o que Kenny não sabe, a gente sabe o que Sarah não sabe. Então cada coisinha pequena vira tensão. Até a cena dos óculos deixa de ser sobre óculos. É sobre acesso. Acesso a Sarah, acesso à informação, acesso ao estado emocional da cidade, acesso ao que as pessoas dizem quando acham que estão falando com alguém vulnerável. E olha como isso é perverso. O Homem de Amarelo não está só atacando corpos, ele está coletando fraquezas. E quanto mais quebrada a cidade fica, mais fácil fica para ele entrar. Esse episódio também começa a desenhar uma divisão real em torno do Boyd, e eu acho que isso vai explodir. Porque Boyd é uma coisa diferente dependendo de quem olha. Para Alice, ele ainda é o pai tentando segurar tudo. Para Kenny, ele ainda é o xerife. Para muita gente da cidade, ele ainda é o cara que toma as decisões impossíveis. Mas para Acosta, ele parece um homem que perdeu o controle há muito tempo. E talvez os dois lados estejam certos. Essa é a beleza do Boyd como personagem. Ele é necessário e perigoso. Ele protege e esconde. Ele segura a cidade e aperta tanto que pode quebrar. Então agora junta tudo. Jean morto no celeiro, uma mensagem na parede. Eldin sem olho, a mentira oficial, a ambulância. Julie voltando para a história. Sofia andando pela cidade. Ethan sendo puxado para o Lago das Lágrimas. Victor encarando o trauma de novo. E Boyd tentando ser a linha entre ordem e caos. Isso é o episódio 2, e é por isso que eu acho que ele configura a quarta temporada melhor até do que o episódio 1. O episódio 1 mostra a ameaça, o episódio 2 mostra o método. Então eu quero muito saber o que você acha. Você acha que Jean apareceu de verdade para Ethan, ou aquilo já era o Homem de Amarelo usando o rosto dele? Você acha que o Lago das Lágrimas é uma saída, uma armadilha, ou uma memória antiga voltando para fechar a conta? E você acha que Sofia vai ser o começo da paranoia dentro da cidade? Porque pra mim, esse episódio deixou uma coisa muito clara. A quarta temporada não vai ser só sobre sobreviver aos monstros, vai ser sobre sobreviver ao que a verdade faz com
cada pessoa. E se você vai acompanhar From, se inscreve e deixa o like, porque a gente vai destrinchar essa temporada episódio por episódio, cena por cena, fala por fala. Porque em From, meu amigo, nada aparece por acaso. Nenhuma frase, nenhum desenho, nenhum rádio, nenhum lago que uma criança citou lá atrás e que agora voltou como se sempre tivesse estado esperando a gente perceber. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.